Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia, e hoje nós vamos dar início a uma temática extremamente importante que eu particularmente gosto muito, vai ser sobre a urbanização mundial. Neste tema, pessoal, nós vamos abordar desde o princípio de onde surgiram essas primeiras zonas urbanas do mundo, qual a origem dela e como elas conseguiram chegar ao patamar que estão hoje. Só para vocês saberem, pessoal, praticamente 80% da população mundial mora em zonas urbanas. Vamos entender nesta aula como essa população decidiu sair do campo e tornar a cidade o local onde vão estabelecer o seu modo de vida, a sua vida, ter empregos, ter amigos, ter suas relações como um todo, tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos a essa aula que nós vamos dar início a mais uma temática muito importante de geografia, tá certo? Pessoal, sobre urbanização. O que nós precisamos saber sobre esse processo de urbanização? A primeira coisa que nós temos que ter noção é de que o ser humano nem sempre morou nas grandes cidades. Por incrível que pareça, nem sempre nós, humanos, moramos nas grandes cidades. Mas, professor, o senhor está falando do homem das cavernas? Não. O homem das cavernas é praticamente como eu, você, éramos praticamente idênticos, beleza? Só que os costumes, eles eram diferentes. Há, 10 mil anos atrás, o ser humano era praticamente como é hoje, ok? Só que as relações que ele tinha com a natureza eram diferentes, as relações que ele tinha com o campo eram diferentes, a relação que ele tinha com tecnologias eram totalmente diferentes. E as relações que eles tinham com outros humanos, ok? Isso vai sendo modificado com o tempo. Professor, qual foi o período assim, marcante onde o ser humano começou a se aglomerar nessas grandes cidades? Qual foi esse período, professor? Em que deu o período de urbanização? Primeiro, pessoal, nós vamos seguir uma linha lógica sobre essa urbanização, tá certo? Vamos ter noção de quê? Nesta aula nós vamos ver os aspectos essenciais da urbanização, tendo como ponto de partida o surgimento e o crescimento das cidades, ok? A partir disso, nós vamos ter esse pontapé para dar início a tudo que nós temos hoje. Beleza? Vamos lá. Primeiro, nós temos que lembrar que as cidades, as grandes cidades não, as cidades, qualquer cidade, pequena, média, grande, gigantesca, megalópole, cidade global, tudo isso vai ter um início, vai ter um primeiro momento, um estágio embrionário disso. Qual vai ser esse primeiro momento, professor? Primeiro de tudo, nós vamos ter que lembrar do processo de sedentarismo dos humanos. Como vocês sabem, nas aulas de história, aulas de geografia, nós chegamos a ver que o ser humano, ele nem sempre foi aquele ser humano lá que estava lá nas cidades, morando em casas. Não. Ele teve um período da história onde ele era nômade, onde ele saía em busca de alimento, caçava, coletava, colhia e tentava sobreviver, levar sua vida. Tá certo? E quando esse alimento faltava, quando a água faltava, o que ele fazia? Ia em busca de novos locais para tentar encontrar os mesmos recursos. Beleza? Então ele atravessava em regiões que eram próximas a rios, ou regiões onde tinha um clima que era propício à vida mais abundante, principalmente próximo às florestas, em locais muito desérticos, eles não se adaptavam bem, mas até que conseguiam sobreviver, tá certo? E foi assim que o ser humano conseguiu ocupar vários locais do mundo, caminhando, ficando em locais, acabou o alimento, vai embora. Só que nem todos esses seres humanos que estavam nesse processo de caminhada iam embora, uns ficavam. E nesse processo onde eles ficavam, eles tentavam estabelecer a sua vida naquele local. Como? Através das plantações, através da criação e domesticação de animais, tá certo? Só que isso começou a se dar de uma maneira muito mais forte em uma determinada região do planeta, onde os cientistas, os pesquisadores, deram o nome de crescente fértil. O crescente fértil, pessoal, era o local onde os
seres humanos, há mais ou menos 6.000 anos atrás, 6.000 anos antes de Cristo até, eles começavam a plantar, a colher, criar animais, depender, fazer a agricultura. Isso era algo revolucionário. Imagina um ser humano jogar uma semente no chão, em vez de eu caçar, ter que andar aqui 11 quilômetros, eu posso colher aqui na porta da minha casa. Então isso era revolucionário naquele período. E foi o estágio embrionário das cidades, do processo de urbanização como temos hoje. Beleza, pessoal? O processo de urbanização se deu principalmente com o sedentarismo dos seres humanos. E, por incrível que pareça, por mais difícil que possa parecer, mas aconteceu, essas cidades se davam próximo aos rios. A água, pessoal, é um recurso essencial. Tanto é, vocês podem perceber nas notícias que tem no mundo afora, na internet afora, vocês podem perceber que quando o ser humano tenta explorar um planeta, um asteroide, uma lua, a primeira coisa, o primeiro objetivo dos seres humanos é encontrar água. Por quê? Onde existe água em estado líquido, existe uma abundância de vida. A vida pode surgir de uma forma mais abundante, tá certo? E não era diferente há milhares e milhares de anos atrás. Os seres humanos, para que a agricultura acontecesse de fato, surgisse, se desenvolvesse, precisava de água. E como não tinha tecnologia, como não tinha muitos recursos antigamente, quanto mais próximo aos rios, melhor. Mais fácil de surgir a agricultura. Mais fácil você levar água à sua casa. Mais fácil você ter água para tomar banho, para cozir os alimentos, para tudo. Alimentar os animais. A água era essencial, pessoal. Essencial. Então, quanto mais próximo aos rios, melhor para aqueles seres humanos sedentários. Mas, professor, sedentário? Como assim sedentário? Os caras eram relaxados? Não, pessoal. Porque, como eu falei anteriormente, o ser humano tinha esse hábito de caçar, colher em um determinado local. Quando ele não encontrava mais, ele caminhava até encontrar locais próprios para ele ter esse processo novamente, caçar, colher. Só que nem todos faziam parte desse processo. Uns ficavam na mesma região e tentavam sobreviver naquela região. Faltava água, cavavam poços. Não tem alimento, você faz agricultura. Os animais estão muito distantes. Você cria os animais em um cercado. E assim você vai conseguindo sobreviver. Está muito frio. Você pode fazer uma fogueira com a vegetação próxima e esquentar a sua casa. Tá certo? Então isso, pessoal, foi o processo de sedentarismo dos seres humanos. E, por incrível que pareça, são próximos aos rios. Quanto mais próximo à água, à disponibilidade de água, melhor para o desenvolvimento dos seres humanos. Ok, pessoal? Uma coisa que nós temos que ter noção. As primeiras cidades vão surgir próximo aos grandes rios. Rios que ficaram marcados na história. Vão surgir as primeiras cidades. Um exemplo disso, Rio Nilo, no Egito. Rio Nilo, no Egito. Vão surgir umas civilizações mais desenvolvidas para aquele período, antes de Cristo. Tá certo? Os caras tinham noção de engenharia, de matemática, dominavam alguns tipos de metais preciosos, se dividiam na sociedade, tinha rei, tinha os escravos, tinha a sociedade egípcia, e assim eles se desenvolveram, tá certo? A agricultura, eles conseguiram armazenar gelo no deserto. A tecnologia que eles tinham naquele período, conseguiam armazenar gelo para os períodos mais quentes, conseguiam armazenar trigo para os períodos de seca, conseguiu desenvolver sua agricultura através de canais de irrigação ao longo do rio Nilo, e assim cresceram e se destacaram no mundo todo. Mas só foi a sociedade dos egípcios ao longo do rio Nilo? Não, tivemos outros antes dele, principalmente na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, ao longo do rio Tigres e o rio Eufrates. Esses dois rios, pessoal, eram importantíssimos para aquele período, antes de Cristo, mais ou menos 6.000 a 4.000 anos antes de Cristo. A sociedade da Mesopotâmia, pessoal, foi uma das primeiras a desenvolver o processo de escrita. A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos mesopotâmios. A matemática simples, contagem, assinatura.
Os caras conseguiram assinar, imagina você assinar. Ah, eles tinham papel? Não, não tinham papel. Eles escreviam em tábuas de argila, tá certo? Escreviam lá, registravam, faziam anotações, tudo naquele período, pessoal. Imagina 6.000 anos antes de Cristo, com noção de matemática, noção da escrita. Eles foram um dos primeiros seres humanos a se preocupar em registrar a história, tá certo? E uma das histórias mais antigas que nós temos na humanidade é dessa galera aqui, dos mesopotâmicos, tá certo? E eles são, de certa forma, assim, esquecidos. Pesquisem mais sobre eles, procurem saber mais sobre eles, tá certo, pessoal? Porque durante as aulas, o seu professor, eu até mesmo, devido ao tempo, vão ter pouquíssimo tempo para abordar mais profundamente sobre essa galera aqui, tá certo, pessoal? Então, se vocês puderem, pesquise. Rio Tigres e Rio Eufrates eram um rio importantíssimo, principalmente naquela região do Crescente Fértil. O Crescente Fértil, pessoal, deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui no material de vocês eu trouxe um mapa que vai abordar um pouco mais sobre essas primeiras civilizações, tá certo? A civilização egípcia, no Rio Nilo, a da Mesopotâmia, que é próximo ao Crescente Fértil, com o Rio Tigres e Rio Eufrates, que vão ser rios importantíssimos naquela região. Por que, professor, vão ser importantíssimos? Justamente, pessoal, porque aquele local hoje é de um clima quase desértico, tá certo? Um clima muito seco, com estações secas, que demoram meses e meses para ter chuva. Então, a presença de água era essencial para a manutenção da vida. É essencial para que as sociedades crescessem, beleza? Além do Rio Tigres, o Rio Eufrates e o Rio Nilo, nós temos outros rios ao longo da história dos seres humanos que foram extremamente importantes. O continente asiático, o rio Hindu foi extremamente importante. O rio Indo, se não me engano é rio Hindu, tá certo? Próximo à Índia, o rio Ganges, na Índia. Civilização chinesa, no rio Amarelo, na China, tá certo? Esses rios foram essenciais para o surgimento da vida, surgimento das primeiras sociedades urbanizadas, tá certo? A dependência que eles tinham desses rios era extremamente grande. Com isso, eles poderiam ter agricultura, poderiam se alimentar através da pesca dos peixes, desenvolveram assim as embarcações para poder se locomover nos rios de uma forma mais facilitada, menos desgastante. Pode ter certeza, pessoal, que os barcos foram um dos primeiros meios de transporte que surgiram, tá certo? Imagina você poder se locomover por quilômetros e quilômetros sem andar, sem se desgastar, levando alimentos, levando mantimentos e chegar a diversos outros pontos através dos rios. Os rios eram essenciais, pessoal, essenciais. Beleza? Ah, professor, quer dizer que na história esses rios ficavam restritos a somente o continente africano, o continente europeu, asiático? Será? Claro que não, pessoal. Existem sociedades que vão surgir tão organizadas quanto essas sociedades que nós estamos falando aqui, posteriormente, principalmente na América. Na América vão surgir esse tipo de sociedade. Olha aí, na América do Sul e América Central também surgiram grandes aglomerados urbanos. Pessoal, a sociedade dos Incas, dos Maias e dos Astecas. Essas sociedades também surgiram próximo a grandes rios, mas eles também tinham uma dependência muito grande da floresta onde eles habitavam, tá certo? Sociedade dividida também em classes sociais, tá certo? Os escravos, os reis, os líderes do exército, tá certo? E eram sociedades extremamente divididas, assim como existiam na Europa, na Ásia e na África, tá certo, pessoal? Então nós temos que ter noção de que diversos pontos de aglomerados urbanos surgiram no mundo, independentemente um do outro, só que eles tinham características em comum. Quais eram essas características? São pessoas, seres humanos, que ficaram sedentários, né? Não ficavam caçando, colhendo, eles viram a possibilidade de poder viver em um mesmo local, fazendo a manutenção da vida naquele local,
através da presença de água, proximidade de grandes rios, e da domesticação de animais, domesticação de plantas. Professor, quais plantas a galera aqui da América do Sul cultivava? Na América do Sul, pessoal, surgiu o milho. Domesticação do milho. Existem diversas espécies de milho que surgiram aqui na América do Sul e que foram essenciais para a manutenção da vida dessa galera que se tornou sedentária aqui na América do Sul. O que mais, professor? A batata. A batata. Você conhece a batata inglesa? A batatinha inglesa? A batata inglesa não é da Inglaterra, pessoal, ela é do Peru, tá certo? Ela foi desenvolvida no Peru, foi domesticada no Peru e foi levada à Inglaterra e se adaptou muito bem lá. Beleza? Aí os ingleses tomaram o título da batata peruana como batata inglesa. Beleza, pessoal? E aí eles desenvolveram a agricultura e assim conseguiram fazer a manutenção da vida e contribuindo assim para o estágio embrionário das grandes civilizações urbanas. Ok, pessoal? Deixa eu passar aqui. Estima-se, acompanha a matéria de vocês, ok? Estima-se que as primeiras cidades surgiram há aproximadamente 6.000 anos na Mesopotâmia, ao atual Iraque. Depois se desenvolveram no Egito e em regiões da Índia e da China. Povos pré-colombianos, como os Incas, os Maias e os Astecas, também contribuíram com sofisticados núcleos urbanos na América. Tokombu, no atual Mali, e Zanzibar, na atual Tanzânia, e muitos núcleos dentro da África também surgiram simultaneamente, tá certo, pessoal? Com as mesmas características. Muitos núcleos urbanos originaram-se às margens dos rios, como Cairo, Alexandria, no Egito, e localizados à beira do rio Nilo. Ok, pessoal? Só para deixar aqui em destaque que diversas sociedades obedeceram este critério aqui: sedentarismo dos seres humanos e a proximidade dos grandes rios. Por exemplo, as sociedades que nós já falamos. Ok? E nós temos outro exemplo a ser dado aqui que nós vamos ver mais na frente, ok? Mas antes, do sedentarismo humano, dentro de um mesmo espaço, essas pessoas produziam histórias, compartilhavam culturas e modificavam esses espaços ao seu critério. Tá certo, pessoal? Não quer dizer que não é porque eles ficaram no mesmo local que eles vão deixar o local natural. Vão vir pessoas de fora, vão compartilhar cultura, vão compartilhar costumes e vão formando assim algo comum dentro de um mesmo espaço. Tá certo? Por exemplo, no Egito, ali próximo ao rio Nilo, a sociedade egípcia vai crescer muito, mas vai trazer costumes também de fora. Os escravos que ficaram muito comuns aí na sociedade do Egito foram os hebreus. Os hebreus passaram mais de quase 450 anos sendo escravos dos egípcios. Beleza, pessoal? Isso teve o quê? Uma mistura de costumes, de tradições entre esses povos. Isso tem que ser levado em consideração na formação dos aglomerados urbanos. Beleza, pessoal? Leve em consideração isso. Esses aglomerados urbanos, processo de urbanização, não é somente de pessoas que se fixaram, mas pessoas que compartilham culturas e costumes, ok? Cada uma delas vai ter que sobrepor por outras. Antigamente era desse jeito, né? Você tinha que se sobrepor, sua cultura era mais importante, seu costume era mais importante, sua cidade crescia mais, sua cidade tinha um exército mais imponente, ok? Nós podemos destacar desse processo dos gregos. Os gregos, eles não se limitavam a ficar somente no seu território, como a Grécia atual, tá certo? Eles expandiam o seu território. Mas, professor, como é que eles expandiam o território deles? Primeiro, pessoal, nós vamos pensar aqui, mapa mental, a sociedade grega, a Grécia atual, de como ela está. Fica próxima a onde? Como é que você pode ter acesso? Será que você pode ter acesso pelo mar? Sim, eu compartilho aqui o mar Mediterrâneo, que através do mar Mediterrâneo você pode chegar na África, você pode chegar próximo ao Egito, você pode chegar na Itália, pode chegar em alguns outros países na Europa, tá certo? Então eles passavam a dominar aquela parte ali do mar Mediterrâneo e passaram a levar seus costumes, a levar sua cultura, a levar seu modo de vida a diversos outros povos, tá certo? Povos que se destacavam naquele período eram os gregos,
Também os romanos se destacavam também, justamente pela mesma facilidade que os gregos encontravam em comunicação direta através do mar Mediterrâneo. É um mar compartilhado que existia naquele período. Ok, pessoal? Não existia, não. Existe até hoje. E facilita muito o comércio naquela região. Os países que compartilham ali o mar Mediterrâneo têm um comércio muito mais facilitado. Comunicação, o trânsito de pessoas muito mais facilitado. Ok? Os gregos, devido ao fator geográfico, não se limitavam somente no seu território. Eles chegavam a influenciar com sua cultura a Turquia, a própria Itália, tá certo? Eles levavam a sua cultura de uma forma muito mais facilitada. Vamos dar uma olhada aqui no material. Turquia, a Itália, o Chipre, diversas ilhas do mar Mediterrâneo e também o próprio Egito. Estão vendo aí? A importância geográfica, a localização geográfica naquele período era marcante. Sem essa facilidade do teor geográfico, provavelmente a Grécia não teria tido essa importância tão grande como teve na história atual. Beleza? Olha aqui. A polis grega, em grego, polis, significa cidade, foi o berço da filosofia, da arte, dos conhecimentos astronômicos e da política. No caso dessa última, com a democracia, sistema em que, sobretudo, Atenas, os considerados cidadãos tomavam as decisões na praça central da cidade, a famosa Ágora. Escravos estrangeiros, ex-prisioneiros de guerra e mulheres não poderiam participar. Somente os cidadãos lá, os homens gregos, né? Resumidamente. Então, a democracia grega, pessoal, foi de extrema importância, de extrema influência. Até hoje, pessoal, nós tomamos aqui, pra gente, o exemplo de democracia da Grécia, tá certo? Onde a população, agora de forma mais abrangente, pode ser ouvida, tem representatividade, ok? Só que, devido a isso, nem sempre essa influência grega, da polis, da cidade grega, onde as pessoas eram escutadas, dominou. Entrou em decadência. A decadência, o declínio da democracia na Europa. A influência da Grécia na Europa entrou em declínio com a Idade Média, até o século XIV. Ok, pessoal? Onde surgiu o renascentismo. As ideias em que o ser humano poderia guiar o seu próprio destino, montar a sua própria cidade, sem estar baseado nas leis dos dogmas religiosos, começou a surgir nesse período. Ok, pessoal? E por que, professor, a democracia entra em declínio na Europa naquele período? Justamente pelo modo de vida adotado das cidades que surgiram na Europa. As cidades, pessoal, eram protegidas pelo rei. O rei limitava a cidade num castelo e somente ali ele administrava, tentava sobreviver, manter a cidade daquele período, onde o feudalismo era o modo econômico latente, modo econômico importante, mais importante naquele período. Ok, pessoal? Aqui só se dava vida ao rei. O modelo grego começou a ser esquecido, tá certo? A democracia grega começou a ser colocada de lado. Só que com o Renascimento, o renascentismo, esses ideais onde o ser humano poderia ser ouvido, não dependeria somente da religião, começou a ser ter mais espaço nas discussões da sociedade. Ok, pessoal? E com isso, vai surgir também o crescimento das cidades. O surgimento das cidades para além dos muros do reinado, do rei da França, da Espanha, de Portugal. O surgimento dessas cidades para além dos muros vai influenciar a sociedade de dentro dos muros. As grandes cidades vão começar a surgir em volta do muro, o muro dos reinados, e vão influenciar a queda desses reis. Ok? Vamos lá dar uma olhada no material. O período medieval europeu ficou conhecido por certo declínio desse tipo de organização. Na Europa, muitas cidades passaram a ser cercadas por fortificações e apresentar traçado urbano marcado por ruas estreitas e tortuosas. Após esse período, um novo florescimento da vida urbana aconteceu no Renascimento, principalmente no século XIV,
quando elegeram visões de mundo centradas no ser humano e nas suas capacidades. A produção de conhecimento nas artes, na economia, prosperaram na Inglaterra e na atual Itália, Florença, Pisa e Siena, Holanda e Alemanha. Nesse quadro, o comércio constituiu como principal atividade econômica. Isso aqui, pessoal, aqui nesse período, na Idade Média, é o declínio da sociedade feudal e o crescimento da sociedade baseada nas trocas econômicas, a sociedade do comércio. O comércio, a galera que está ligada ao comércio, a burguesia que começa a surgir, vai ter tanto poder, tanta influência quanto os reis. E eles podem influenciar a sociedade, já que eles estão bem mais próximos do que os reis estavam. Não é, pessoal? Aqui eu trouxe um exemplo de como esse projeto de sociedade, o projeto de urbanização europeu na Idade Média, influenciou as cidades europeias até hoje. Olha aí, vocês podem ver como era o traçado das ruas, de onde surgiram as principais cidades europeias. São ruas estreitas para poder se aglomerar naquele pequeno espaço limitado por muros. As ruas eram estreitas, feitas de pedra, uma casa em cima da outra. Enfim, assim caminhava a sociedade europeia até mesmo o Renascimento. Ok, pessoal? Vamos lá para frente. Início do padrão de urbanização do mundo. Posteriormente, com a expansão marítimo-comercial no final do século XV e no século XVI, se deu um novo impulso à urbanização, também na Europa. Destaque para cidades como Gênova e Veneza, na Itália, Servilha, na Espanha e Lisboa, em Portugal. Pessoal, esses países que vão ter seu comércio diretamente ligado à maritimidade, ao meio de locomoção, que é o barco, no mar, vão se destacar muito nesse período, ok? Por que, professor? Porque, cadê? No século XVI e século XVII, o comércio marítimo alavancou o crescimento das cidades litorâneas, disseminando este o ideal de crescimento de cidade litorânea para o resto do mundo. Por quê? Através do meio de transporte, que era o navio, que eram as naus naquele período, você poderia chegar a diversos pontos do planeta mais rapidamente. Beleza? Para aquele período era muito rápido. Uma viagem para o Brasil demorava 1 mês e meio a 2 meses. Era rápido? Para aquele período, sim. Imagina, pessoal, você atravessar 2.500 quilômetros em 2 meses, carregando pessoas, carregando milhares de toneladas de produtos. Era muito bom para aquele período. Então, pessoal, esse projeto assim, de urbanização tomou novos moldes. Através do comércio marítimo, ele começou a crescer cada vez mais. Ok? E, pessoal, isso vai influenciar muito na organização dos espaços. O tipo de comércio adotado, o comércio marítimo, e o crescimento, o fim do feudalismo, o crescimento das cidades e o comércio marítimo vai influenciar um novo modelamento, um novo molde que vai surgir na Europa em relação às cidades. As cidades vão ter proporções cada vez maiores, vão concentrar cada vez mais pessoas. Por quê? Porque nela, onde vai ter o comércio mais latente, nela onde vão ter pessoas que vão comprar mais, que vão vender mais, que vão estar mais interessadas em relação ao comércio, vão ser nas cidades. Ah, professor, quer dizer que no campo tinha pouca gente naquele período? Não. O campo ainda abrigava o maior número de pessoas naquele período. Por quê? Porque para você se alimentar, você tinha que plantar. Para você viver, você tinha que construir sua casa no espaço que é seu. Tá certo? Então, a maioria das pessoas tinha sua renda através dos campos. Plantavam, colhiam, viviam nos campos. Ok, pessoal? Só que isso vai começar a mudar de uma maneira muito drástica, de uma maneira muito marcante, aqui, ó, no século XVIII. O que é que vai ter, professor, no século XVIII que vai mudar isso? Aqui, ó, início da Revolução Industrial, com destaque para a Inglaterra. A Inglaterra, pessoal, foi o país que deu um pontapé inicial, assim, de uma maneira muito marcante. Não foi o único, mas foi um dos principais, e o principal, né? Foi o principal que deu pontapé para o processo de industrialização do mundo.
onde a construção, a elaboração de produtos deixou de ser manual, exclusivamente manual, e passou a contar com o incremento das fábricas, com máquinas que produziam cada vez mais em escala inimagináveis. Em vez de você demorar um dia para produzir uma coisa, você demorava um dia e produzia 200 coisas, tá certo? Isso foi uma revolução para aquele período. A galera começou a concentrar muita grana, começou a ter muito dinheiro, fazendo cada vez mais produtos e atraindo as pessoas do campo para as cidades, prometendo dinheiro, prometendo renda, prometendo uma qualidade de vida elevada. E isso, pessoal, fez com que a Inglaterra se destacasse no mundo, pois foi o primeiro país a ter mais de 50% da população exclusivamente urbana. Primeiro país a ter mais de 50% da população urbana. Olha aí, foi o primeiro país que deu esse pontapé. Por quê? As indústrias começaram a modelar o crescimento das cidades. Lembra que, vamos voltar aqui para o início? O que começou a dar início, a modelar o surgimento da cidade? O fator embrionário, proximidade de grandes rios, sedentarismo dos humanos. Depois, pessoal, isso mudou com o tempo. O que começou a modelar? A participação da democracia. Na democracia grega, próxima ao centro da polis, na praça lá, eles decidiam as decisões para a sociedade. Decidiam que seriam as leis que seriam cumpridas, quem teria mais poder, quem teria menos poder, quem governaria, quem não governaria, tá certo? Depois passou aonde? A ser decidida pelos reis na Europa, tá certo? Os reis começaram a modelar as cidades através do modelo feudalista, cercado por muros. Só que as cidades começaram a crescer tanto que saíram dos muros e começaram a alavancar passos maiores. Foram para onde? Para fora dos muros, foram para outros países, outros locais inimagináveis que estavam sendo descobertos, tá certo? Através do comércio marítimo. O comércio marítimo também alavancou o modelo de crescimento da cidade. Depois do comércio marítimo foram as indústrias. As indústrias fizeram que as cidades começassem a crescer agora de uma forma muito mais rápida, muito mais potente, fazendo com que a Inglaterra se tornasse o primeiro país do mundo a ter mais de 50% da população nas cidades, devido às indústrias. As indústrias passaram a atrair as pessoas. Quanto mais próximas as pessoas estão das indústrias, mais fácil de você trazer elas para lá e elas trabalharem o dia todo. Não ter tanto tempo assim para se deslocar, para não ter desculpa de chegar atrasado, para não atrasar o processo industrial, ok? Era uma estratégia. Quanto mais pessoas próximas às indústrias, melhor. Então, as indústrias vieram para próximas às cidades. Vamos lá. A relação do homem com a terra mudou. Existia outra possibilidade de sobreviver além do campo. As indústrias nas grandes cidades. Olha aí. Se você quisesse, antigamente, se você quisesse alimento, você tinha que cuidar de um animal, você tinha que plantar. O excedente você trocava aquilo que você queria com roupas, com calçados. Tem gente que sobrevivia fazendo calçados e trocava por alimentos, não é? As relações eram dependentes muito do campo. O alimento era a principal moeda de troca. Claro, existia o ouro, existia a prata, existia o bronze, só que o alimento era essencial. Com ouro você comprava alimentos, com prata você comprava alimentos, com ouro você comprava alimentos para pagar o exército, entendeu? Para manter o exército. Porque sempre vai precisar de uma pessoa produzindo para que o nosso modo de vida naquele período fosse sustentado. Beleza? O rei só sustentava o rei na Idade Média Europeia porque tinham pessoas dentro do feudo que pagavam parte da sua produção, que era na terra do rei, para o próprio rei. O rei ficava lá de boa, tinha a produção garantida para ele e as outras pessoas conseguiam sobreviver. Ok? Então aqui, o campo começou a ser colocado de lado. Mas 100% de lado, não precisamos mais do campo. Não. As pessoas precisavam do campo, só que não exclusivamente do campo. Ok? Eu coloquei um gráfico aqui, tentei desenhar, né? Tem um carro que eu não sou tão bom assim em desenho, do ano de 1800 até o ano 2000. Do crescimento urbano. A taxa de crescimento vai dar uma alavancada gigantesca aqui no ano de 900 até o ano 2000. Tá certo?
E nós vamos dar um destaque muito grande, pessoal, aqui, ó, para os países subdesenvolvidos. Como vocês sabem, a Inglaterra hoje é um país desenvolvido. Foi o país que deu início a esse processo de industrialização. E diversos outros países europeus seguiram essa mesma linha. Alemanha, Itália, França, Espanha, Portugal, começaram a se industrializar, mesmo que pouquinho, mas se destacavam em relação a outros países. Por exemplo, Portugal tinha como colônia o Brasil. Olha aí, um país minúsculo tendo uma colônia gigantesca. Eles ganhavam muita grana explorando o Brasil. Só que depois, como o Brasil não se tornou mais colônia de Portugal, ele tinha que dar seus passos, tinha que se industrializar, tinha que fazer com que a população brasileira tivesse renda, tivesse como trabalhar, onde trabalhar, tá certo? Inicialmente era onde? No campo. Só que, pessoal, o Brasil e na América Latina como um todo, quem tinha terras tinha muito poder. Você ter terras, você tem muito poder, você tem muita influência, ok? Então, as terras não estavam de fácil acesso para toda a população. Estava lá concentrado na mão de poucas pessoas, beleza? Então, era diferente do que acontecia na Europa. Na Europa, tinha gente que tem terras lá 300 na mesma família, 300 anos, 400 anos, 200 anos, e não abre mão dessa terra, ok? A divisão de terras na Europa é muito mais respeitada do que nos países que já foram colônias, ok, pessoal? Isso aí influenciou diretamente no processo de industrialização e de urbanização desses países, ok? O processo de urbanização nos países europeus, conhecido como países desenvolvidos, foi mais lento, foi mais demorado, foi todo um processo, demorou 150 anos, 200 anos para que a população das cidades fosse maior do que a população do campo. O que não aconteceu nos países subdesenvolvidos, no caso do Brasil. Por quê, pessoal? De novo, quem tinha terras nesses países subdesenvolvidos tinha muito poder e muita influência. Então as terras ficavam na mão de poucos. Quando o Brasil não era mais colônia, a terra continuou na mão dos mais ricos. Ok? E os mais ricos não abriam mão de ter sua terra, de produzir nela. Você poderia trabalhar para os mais ricos, só que ficaria dependente do salário que ele pagaria, ficaria dependente da casa que ele ia ceder para você. Praticamente você não tinha nada, só uma renda para a sua subsistência. Ok, pessoal? Isso influenciou diretamente esse processo de urbanização nos países subdesenvolvidos. Por quê? A galera não vendo oportunidade no campo, vai para onde? Vai para as cidades, morar num pequeno espaço, mas tinha condição de crescimento através das indústrias, tinha condição de crescimento através do comércio, poderia dar o seu jeito para poder crescer economicamente. Então as cidades eram extremamente atrativas nos países subdesenvolvidos. Tanto os países subdesenvolvidos têm uma dependência muito grande do campo, mas apesar disso, mais de 80% da população hoje, aqui no século XXI, dos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, vivem nas cidades. E vamos dar um destaque aqui para a América do Sul. A América do Sul, praticamente 80% da população vive nas cidades, podendo chegar até 90% da população no ano de 2050, de 2060. Ok, pessoal? Aqui eu coloquei um gráfico. E, pessoal, observe no material de vocês. Aqui no material eu trouxe cidades que têm mais de 10 milhões de pessoas. Dou um destaque muito grande aqui para os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, no geral, não só na América do Sul, mas no geral, vão ter grandes aglomerados urbanos. Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, Cidade do México, na Nigéria nós vamos ter também Cidade do Cairo, em Moscou, Bombai, na China, Pequim, na China, Bombai na Índia, Pequim na China, beleza? Desculpa. Então, vão ter várias cidades de vários países do mundo, principalmente países subdesenvolvidos, que vão ter mais de 10 milhões de habitantes. São diversas cidades, meu Deus do céu, tanta cidade. E professor, como se explica isso?
Pronto, a cidade, se você mora em São Paulo, tem mais de 11 milhões de pessoas. Se juntar a região metropolitana, chega a quase 18 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, região metropolitana deve ter uns 6 milhões de pessoas. Fortaleza, no Ceará, juntando a região metropolitana, dá 3 milhões e meio de pessoas. Tá certo? E várias outras cidades de países que são considerados pobres e em desenvolvimento. Por que isso acontece, professor? Porque essas cidades funcionam como um atrativo para a população mais pobre. É uma maneira mais fácil, mais prática dela sobreviverem. A pessoa não tem dinheiro para comprar casa, mora de aluguel. Ela vai ter dinheiro, vai ter condição de pagar o seu aluguel, pagar a sua subsistência trabalhando na cidade. Beleza? Porque há muito mais possibilidade de trabalho na cidade do que no campo. Mas, professor, o senhor falou que nos países subdesenvolvidos tem uma dependência muito grande do campo. Claro, mas hoje no campo não precisa ter de milhares e milhares de pessoas trabalhando. Por causa de quê? Revolução agrícola. As máquinas podem fazer o trabalho de vários humanos. Então, vai ser um motivo a mais dessas pessoas saírem do campo e irem procurar emprego na cidade. Por quê? As máquinas tomaram o emprego dela. Beleza, pessoal? Mas, professor, e essas cidades aí, o senhor está falando na China, na Índia, no Brasil, no México, elas vão ser extremamente importantes? Não necessariamente. Professor, quer dizer que elas não são de jeito nenhum importantes? Não. Estou dizendo que para o mundo, para o globo, elas podem não ser importantes, tão importantes quanto elas são para a região onde elas estão. Fortaleza é uma cidade muito importante na região Nordeste. Para o Brasil, ela já vai cair em escala. Se você for colocar em primeiro lugar, vai vir São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, depois Fortaleza. Tá certo? Ela vai perder sua importância, porque ela vai ter uma influência somente numa região, e não somente no Brasil, não no Brasil como um todo, tão importante como as outras. Ok? Então, coloquei aqui que tamanho não é documento. Por exemplo, o fato das megacidades terem mais de 10 milhões de pessoas não lhes confere necessariamente o status de influência que algumas metrópoles têm. As metrópoles possuem diferentes graus de influência: regional, dentro de uma região ou país, nacional, no país como um todo, e ainda há cidades globais, metrópoles que exercem influência em escala mundial. Veja um exemplo de Genebra, na Suíça, que tem uma população de mais ou menos 200 mil habitantes. 200 mil habitantes pode ser um município de São Paulo. É município aqui de Fortaleza, do Ceará, no caso. E é uma cidade que tem uma influência extremamente grande no mundo todo. Vocês estão vendo, no setor financeiro e comercial. Ok? Tamanho, quantidade de pessoas, não é documento. Isso aí é mais um problema das grandes cidades, que traz mais problemas do que facilidade. Quanto maior for o aglomerado urbano, mais problemas esse aglomerado vai ter. Com certeza. Tá certo? Problemas de violência urbana, problemas em relação à moradia, problemas em relação a deslocamento no espaço. Vão existir problemas para essa população. Tá certo? Vamos lá. Diferenças entre a urbanização europeia e dos países subdesenvolvidos. Primeira diferença, mais marcante, é que a dos países desenvolvidos foi demorada. E a dos subdesenvolvidos foi rápida. Professor, como é que pode? Se eles são desenvolvidos, por que foi demorado? Porque foi todo um processo de crescimento das indústrias, crescimento das cidades, a atração de pessoas para a cidade, que fez com que elas crescessem. E nos núcleos urbanos de países subdesenvolvidos, pessoal, gente, vocês não vão ter dinheiro para ficar no campo, não vão ter condições, então tem que ir para a cidade. Por isso que na América do Sul, 80% da população mora nas cidades. Na década aqui de 50, teve um crescimento muito grande a população que saiu do campo para a cidade. Muito grande. Tanto é que quando a população passa a morar na cidade, os costumes da cidade vão ser colocados em prática.
Antigamente, as pessoas que moravam no campo, pode perguntar sua avó, sua avó, quando ela morava no interior, tinham o quê? 6 filhos, 5 filhos, 8 filhos, 10 filhos, todos para trabalhar e ajudar o pai na produção lá no campo. Hoje não, na cidade, você ter um filho é caro. As pessoas têm, no máximo, 2 filhos, 1 filho. Tá certo, pessoal? Então, tudo isso vai diferenciar o crescimento e o desenvolvimento dos países, das cidades, dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ok? Urbanização na América Latina, pessoal, como eu falei, vou destacar mais uma vez, é que, conforme o estudo da ONU, o Programa de Nações Unidas e Assentamentos Humanos, a América Latina, em seu conjunto, é a região mais urbanizada do planeta, embora essa população urbana não seja distribuída de maneira uniforme pelos territórios. A taxa de urbanização da população é de aproximadamente 80%, quase o dobro da Ásia e da África. Superior à dos países desenvolvidos em conjunto. Estima-se que a população urbana da região seguirá aumentando até o ano de 2050 e chegará perto dos 90%. É muita gente morando em um mesmo espaço. A urbanização da região se deu por processos sociais distintos dos países desenvolvidos, como já destaquei aqui, para atender ao comércio internacional de bens agrícolas ou como base para desbravar os territórios e sediar a administração colonial. No século XX, essa urbanização acelerada se deu à concentração fundiária, onde destacado aqui, quem tem terras tem dinheiro, e poucas pessoas têm muitas terras. E a modernização agrícola, as máquinas substituindo os seres humanos, que levou muitas pessoas a migrarem para as cidades. Somando-se a esses fatores, havia demandas por força de trabalho nos principais núcleos urbanos. Com isso, a população urbana na região segue aumentando, mas em ritmo inferior às décadas anteriores. Por exemplo, hoje, de 1951 a 2000, essa taxa de urbanização vai dar uma estabilizada, não vai crescer tanto como antigamente, com um boom gigantesco. Contudo, há variações de crescimento de acordo com o porte de cada cidade. Em linhas gerais, tem ocorrido maior redução no ritmo de crescimento populacional nas grandes cidades, como é no caso de São Paulo. São Paulo foi de população de 2 milhões para 10 milhões em pouquíssimo tempo. Mas hoje começa essa população a estabilizar. Em 20 anos cresceu 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Em 20 anos, olha aí como ele começou a estabilizar.